Não pagar é uma alternativa? Não pagar é a única alternativa. Talvez 3 observações sobre isso. As pessoas dizem o seguinte: na crença popular, olha, eu acompanho esse tema da dívida desde os anos 80. Na crença popular é o seguinte: quando a gente começou a discutir moratória, as pessoas diziam assim, mas escuta, Luiz Fernando, se a gente vai lá e empresta uma xícara de açúcar no vizinho, a gente não tem que pagar? Aí, a gente começou a aprender isso. Claro que tem que pagar. Nesse caso tem que pagar. Porque tu foi no vizinho, tu pegou a xícara de açúcar, comeu o açúcar, agora tem que ir lá e pagar. O tema da dívida é que alguém contratou, tu não comeu nada. Ao contrário. Quando saiu o tema do jubileu, olha só, hein, o jubileu 2000 era o tema da dívida. O jubileu 2000 é de uma tradição judaico-cristã, né? E eu sempre discuto com meus alunos, aqueles que são católicos, o que eu aprendi quando eu era católico, e tinha o Pai Nosso, a oração que o Pai nos ensinou. Depois eu abandonei tudo isso, né? Evoluí na vida e fui para outra situação. E diz lá, o pão nosso nos dai hoje, perdoais os nossos pecados, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Era daquela tradução judaica, é o seguinte: a cada 50 anos se zeram as dívidas, se devolvem as terras, porque uma geração não pode ficar pagando pela outra. Percebe? Isso é a história do jubileu. A cristãozada, que é toda cristã, se confessa, toma hóstia, nem entende o Pai Nosso. Se entendesse, ia dizer, claro, se pagar a dívida, não come o pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Se não perdoar a dívida, não tem o pão nosso de cada dia. É simples. Paga a dívida, não tem pão. Para ter pão, tem que ter o perdão da dívida. Entendeu? Esse é o ponto. Então, a dívida é esse sistema, para usar uma expressão teológica, demoníaco. É coisa do demônio. Estou me sentindo aqui um pastor da Igreja Universal. Isso aqui parece, hein? Isso aqui parece. Se está bonito, tudo arrumado, coisa funciona. Então, veja, a dívida, Paulo, é o seguinte, não tem outra, porque eu expliquei aqui, é o problema do uso da linguagem. Eu digo para todo mundo, tem que ler o George Orwell, não só o 1994 e a Revolução dos Bichos. Lê o resto, porque ele trabalha a linguagem. Então, veja, temos que pagar a dívida. E quando tu vê a dívida funcionando, tu não paga, tu multiplica, então tu não paga. Então, para de usar que temos que pagar a dívida. Nós temos que parar de multiplicar a dívida. A primeira coisa, tem que mudar a linguagem, porque a gente diz, né? Não, a dívida tem que ser paga. Não, quando a pessoa diz isso, ela está pensando que paga e estanca. Mas no nosso caso é paga e multiplica. Então, tu está multiplicando a dívida, não está pagando. Tem que explicar para a pessoa isso. O uso da linguagem é fundamental, é decisivo. Então, não existe alternativa, e aqui entra a questão fundamental. É matéria constitucional, a Constituição de 88 previu uma auditoria da dívida. Nenhum governo tocou nisso, nem o governo do Sarney, nem o governo do Itamar, nem o governo do Collor, nem o governo do Lula, nem o governo do Fernando Henrique, nem o governo da presidente Dilma. Nenhum disse, é matéria constitucional de 88, vamos fazer auditoria da dívida. Nenhum. Olha que coisa, que continuidade. Esse é um assunto proibido. Com um governo que estiver comprometido com o povo, a primeira coisa que ele tem que fazer é dizer assim, vamos fazer auditoria da dívida. Lá no Equador ocorreu, termino com esse exemplo, lá no Equador, o presidente Rafael Correa fez, a Maria Lúcia Fatorelli participou, Alejandro Olmos participou, o Eric Toução participou, o Rodrigo Ávila participou, um monte de gente participou, e a dívida era 10 bi. A dívida ficou em 3 bi. E minha estimada advogada, nenhum banqueiro recorreu à corte para reivindicar perdas. Nenhum.
Sabe por quê? Porque eles iriam todos para a cadeia. Porque a quantidade de ilegalidades cometidas na contratação da dívida foi o que inibiu. Não foi o desprezo pela ganância e pelo lucro, porque essa eles nunca perderam. Mas eles sabiam que se litigassem contra o Estado ia apresentar não só a conta, ia dizer, por favor, passe para a jaulinha que está ali. Então ninguém reivindicou. Não caiu o mundo, o sol continuou nascendo aqui em Floripa, nós continuamos fazendo fronteira com o Rio Grande do Sul, minha terra, Joaçaba, está lá imutável, não aconteceu nada, o mundo não caiu, o planeta não desabou, está tudo normal. Mas quando fala, não mexa na dívida porque vem aí uma Standard Poor's, vai dizer que caiu no rating, isso é pura ideologia. Claro, aí o que acontece? Se com 7, eu estou falando, 10 bi pode parecer pouco, mas na época para o Equador é muito e para a economia equatoriana é bastante. Imagine se o Estado vê reduzido uma dívida de 10 para 3, é 1/3. A capacidade de investimento do Estado, imagine no Brasil, o exemplo que o Luiz Fernando está mencionando aqui. Sim, olha aí, ó. Imagine tirar isso aqui, vamos tirar, não, vamos deixar um pouquinho para ele, vamos tirar isso aqui, tudo isso aqui tira, né? Deixa só esse fiozinho para eles. Não tira nada, tira tudo, olha aqui, não é uma loucura essa pizza aqui? Isso é uma loucura. Isso aqui, sabe o que parece? Um país em guerra. Os países em guerra, eu lembro da Nicarágua nos anos 80, fazendo uma revolução, os Estados Unidos movem contra eles uma guerra, e eles tinham que destinar 60%, 70% do orçamento na defesa do país, para manter o país com as suas conquistas. Ainda é terrível, porque o nível de vida baixa, não tem saúde, não tem escola, não tem nada, mas está defendendo o país. Nós temos uma guerra aqui sem ganho nenhum. O ganho dos banqueiros, dos rentistas, não tem mais sentido.